dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Quando deixou o Brasil um tempo atrás, tendo como destino os Estados Unidos, o Alan dos Santos fez denúncias gravíssimas a respeito das já famosas maletas espiãs colocadas em pontos estratégicos de Brasília, como, por exemplo, a esplanada dos ministérios. Na época, muita gente fez piada, incluindo algumas figuras nefastas da direita, até que a Veja confirmou a informação. A investigação poderia levar não só ao afastamento do Luiz Roberto Barroso, mas também à sua prisão. Mas, nos últimos dias, na calada da noite, o STF tomou uma decisão que, na prática, inviabiliza essas investigações. E, por tabela, transforma a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, em um puxadinho do Supremo. Agora vamos lá, vamos falar a respeito das maletas. O que aconteceu? O Alan fez a denúncia assim que chegou aos Estados Unidos, porque ele sabia que se fizesse essa denúncia no Brasil, o caldo ia entornar para o lado dele. Se está entornando com ele lá, imaginem se ele estivesse aqui, né? Aí foi aquela piada, né? Todo mundo fazendo gracinha, chamando o cara de Capitão Maleta para cá, Capitão Maleta para lá. Muita gente da direita desacreditando a denúncia, até que a Veja foi lá e confirmou tudo com um certo atraso, né? Vamos ver a matéria aí. Inteligência do governo flagra maletas de grampo ativas na esplanada. Existência do aparelho espião já havia sido identificada, importante isso aqui, pela segurança dos ministros do Supremo, justamente a denúncia que o Alan havia feito no fim do ano, ou seja, no final de 2020. Né? Essa matéria aí é do último dia 23 de abril. Aí eles repetem, né? Inteligência do governo emitiu alerta ao Planalto e a ministros sobre identificação dos sinais de maletas de grampo na esplanada. E aí, eles continuam. Preocupação levou alguns auxiliares do presidente a trocar de número de celular. E vejam que grave, tá? Uma fonte militar revelou ao radar que, além da esplanada, o sinal dos aparelhos foi localizado nas proximidades da área militar onde ficam os comandos das Forças Armadas. Nessa hora aí, principalmente a galera da direita, que ridicularizou as denúncias, né, colocou o galho para dentro da cabeça, dentro de um buraco como se avestruzes fossem, e não falaram mais nada. Não tiveram hombridade de dar um passo à frente e se desculparem, né? Mas tranquilo, é assim que funciona a direita aqui no Brasil. Por isso que a gente toma tanta surra da esquerda, né? Mas vamos deixar isso para trás, vamos seguir em frente. Na denúncia feita pelo Alan, constava inclusive um documento mostrando o nome da pessoa, da segurança do STF, do TSE, na verdade. Ele já tinha trabalhado nos dois órgãos, né? O Tobias, eu fiz até um vídeo a respeito dele aqui. E esse documento tinha sido entregue ao Barroso. A partir do momento que o ministro do STF recebe esse documento e não informa o Gabinete de Segurança Institucional do Augusto Heleno da existência dessas escutas, ele está praticando um crime de traição à pátria. Isso leva não só a um processo de impeachment, como pode levar também à prisão da pessoa. Beleza. Foi isso que aconteceu, tá? Só isso. Agora vamos dar uma olhada no que aconteceu poucos dias atrás. Vejam aí, matéria do último dia 8, tá? Fresquinha. STF forma maioria a favor de manter restrições a repasse de dados por órgãos à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Ministros analisam a ação contrária a decreto de Bolsonaro que, na prática, poderia ampliar poder de requisição de dados pelo órgão de inteligência. E aí continua, né? A maioria dos ministros do Supremo seguiu o voto da relatora Carmen Lúcia, a fim de determinar que a requisição de dados deve ser justificada, para que, se necessário, o pedido possa ser submetido ao controle da Justiça. Vejam só. Acabou a autonomia da agência de inteligência. Não é assim que funciona em nenhum lugar do mundo. Seria só aqui no Brasil, né? Mas a justificativa é bonita. Segundo Carmen Lúcia, o serviço de inteligência é atividade sensível. A arapongagem não é direito, é crime. Você desqualifica, né, a atividade de inteligência, chamando de arapongagem. E aí, ao mesmo tempo, você qualifica a sua decisão. Bela estratégia. Praticado pelo Estado, é ilícito gravíssimo. O agente que adotar prática de solicitação e obtenção de dados e conhecimentos específicos sobre quem quer que seja fora dos estritos limites de legalidade
comete crime, afirmou. E aí o que acontece na prática, pessoal? Vejam só, tá? O serviço de inteligência, uma das armas do serviço de inteligência é justamente o elemento surpresa, a imprevisibilidade da ação do serviço de inteligência. Então as informações, as estratégias não podem vazar. Vamos supor que a ABIN estivesse investigando um cartel de drogas. E eles precisam infiltrar alguém lá dentro. Agora, eles têm que pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal. Olha só, a gente vai fazer essa investigação aqui e a gente vai colocar um agente da ABIN dentro da organização. Vai dar um jeito de colocar ele lá dentro. Vocês autorizam? O que impede que um ministro do STF, não estou acusando ninguém, né, gente? Mas é um fato, isso pode acontecer. O ministro do STF vai lá, pega essa informação e passa, por exemplo, para um André do Rap da vida. Acabou. Acabou a operação, não existe mais a operação. O sigilo da operação já era. A partir do momento que essa operação, os planos da ABIN saem do órgão, da instituição, não existe mais sigilo, não existe mais segredo. Já era, babau, acabou a operação, não tem mais a menor chance de dar certo. Então você elimina o elemento surpresa. Você engessa a agência de inteligência. E para piorar a situação, e se o investigado for o próprio STF? Como, por exemplo, no caso das maletas, onde o Barroso estava envolvido. Se o Ramagem, né, que é o diretor, o cabeça da ABIN, quisesse tocar para frente essas investigações, ele teria que pedir autorização para quem? Ao STF. Olha só, queridos ministros do Supremo, aconteceu isso aqui, ó, maletas espiãs, né, ali na esplanada dos ministérios, envolvendo a embaixada da China, aquele advogado, né, que tem muita entrada no STF, inclusive, advogado de bandido. E aí isso aqui chegou até o Barroso e ele meio que não fez nada, sentou em cima, né? E o caldo vai entornar para o lado dele, vai complicar. O STF olha e fala, não, essa investigação aqui não tem para que ir para frente. E aí você vai lá e enterra tudo. Ou seja, qualquer investigação que envolva alguma figura, não só do STF, mas também alguém, né, a quem o STF queira proteger, pode ser enterrada pelo Supremo. Simples assim. Você simplesmente elimina completamente a autonomia do órgão, do serviço de inteligência do Brasil, que é justamente a parte mais importante de um serviço de inteligência. A autonomia, a independência para agir. Vocês estão entendendo? Agora, vejam a declaração surpreendente do Ramagem. Diretor da ABIN diz à CNN que decisão do Supremo confirma o objetivo de sua gestão. Na prática, o Supremo decidiu que a ABIN não pode requisitar informações a órgãos do governo para atender a interesses pessoais ou privados. Beleza, exatamente como eu acabei de falar para vocês, né? A justificativa da STF é muito bonita, é muito nobre. Informações pessoais, interesses privados e tal, tem que passar pelo STF. Agora, o que acontece? Quando não for o caso, o STF vai ficar sabendo também. Além disso, quais são os órgãos que compartilham conhecimento e informação com a ABIN? Os que fazem parte do SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. E quem faz parte do SISBIN, do Sistema Brasileiro de Inteligência? Por exemplo, a Receita Federal. Setor de inteligência da Receita Federal. Setor de inteligência da Polícia Federal. COAF. Até, por exemplo, ministérios podem ter setores de inteligência também. Polícias estaduais, essas têm que pedir, né, para fazer parte do SISBIN. Mas podem fazer. Polícia Civil do Rio de Janeiro, é só pedir. E aí essa conexão, essa troca de informações entre os setores de inteligência desses órgãos facilita o combate à criminalidade. Facilita as investigações. Cria capilaridade na atividade de inteligência. Ao fazer isso aqui, o STF impõe uma barreira entre esses órgãos de inteligência e a própria ABIN. E aí, como eu disse aqui, na prática, você simplesmente inviabiliza o exercício da atividade de inteligência, que protege a soberania do país, pessoal. Dentro do setor de inteligência existe também a contra-inteligência, que fica monitorando a inteligência de outras nações, de outros países. Potenciais ameaças
a soberania do Brasil. Agindo dessa forma, com essa decisão, até isso vai ser dificultado. O serviço de contra-inteligência da ABIN tem que pedir autorização ao STF para fazer o seu trabalho. Você burocratiza a atividade de inteligência e corta as pernas e engessa completamente a ABIN. Não existe isso em nenhum outro país do mundo. Mas também eu duvido muito que em outro país do mundo exista uma investigação como essa envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Só mais uma informação aqui. Ao que tudo indica, o Davi Alcolumbre, informações que surgiram hoje à tarde, não vai pautar, simplesmente decidiu que não vai pautar a sabatina do André Mendonça. E não dá para cobrar nada do Rodrigo Pacheco, porque ele está no mesmo bonde, né? Ele também quer os ministérios. Ele quer transformar ministérios, seriam 2 ministérios para o Centrão, para eles transformarem em cabide de emprego. Então, como eles estão juntinhos, um não vai cobrar o outro, e o André Mendonça vai criando mofo, né? Esse é o Brasil, essa é a noção de prioridade que esses agentes públicos têm. Esse é o respeito que eles têm com a população. Até com a própria instituição do STF. Está com 10 ministros e é um empate atrás do outro, travando completamente o andamento da casa. O que dá para fazer? Eu saiba, nada. Só quem poderia nos salvar seriam os eleitores do Amapá nas próximas eleições, porque o Alcolumbre vai tentar a reeleição ano que vem, tá? Então vocês aí do Amapá, vamos colocar isso, mas tem urna eletrônica. Gente, são 2 lideranças que existem no Amapá hoje. O Randolfo Rodrigues e o Davi Alcolumbre. Se você não vota no Alcolumbre, você vota no candidato do maluco lá do Fala Fino. Então, o que a gente tem que fazer é criar alguma liderança conservadora no Amapá. Senão, a gente vai continuar refém desses 2 grupos aí. A gente tem que se livrar do Alcolumbre de qualquer jeito ano que vem, tá, gente? Assim como de um monte de senador aí que não tem a menor condição intelectual, moral e ética de ocuparem os cargos que ocupam, tá? Como a gente vai solucionar esse problema? Eu não tenho a menor ideia, repito. Não sei. Não sei quem poderia fazer alguma coisa. Talvez o próprio STF, mas aí também é esperar demais, né? Até lá, a gente vai ficar aguardando o Davi Alcolumbre dar um carro com dinheiro não sei de quem para amante do desembargador e liberar a sabatina do André Mendonça. Dá-lhe Batoré. Um forte abraço e a gente se vê por aí.